Oi pessoal, boa noite, muita paz a todos. Estamos na hora, né? Vamos iniciar o estudo da noite com muita satisfação, né? De podermos estar juntos novamente. Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos elevar o pensamento para que nós possamos nos sintonizar com os espíritos amigos, nos sintonizar contigo, Senhor Jesus, e com todos aqueles que estão ao nosso redor, precisando de ajuda, que nós possamos envolvê-los em energias radiantes, em amor, de modo que eles consigam se recuperar brevemente. Alguns conhecidos nossos, outros não. Pessoas que necessitam, que estão na vida espiritual e que foram trazidos para próximos de nós para poderem receber também os benefícios deste momento. Pedimos, Senhor, que abençoes os lares que estão sintonizados conosco neste momento, envolvendo os ambientes com a sua radiância, com a sua luz, como um anjo bendito que adentre os lares, levando as energias curativas, as energias que abençoam, que acalmam, que renovam, que tranquilizam, que limpam o ambiente, que harmonizam a todos e a tudo. Pedimos também, Senhor, pelos nomes que estão no caderno de preces ou na área de texto, que todos possam ser abençoados, possam ser amparados, e que todos nós, Senhor, possamos tomar os passes que os Espíritos nos dão, a água fluidificada que deixamos próximo a nós, que os Espíritos possam colocar ali o remédio que precisamos, as substâncias espirituais de que carecemos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Que o estudo seja produtivo, que nós tenhamos boas intuições, que todos nós possamos colaborar com a melhor parte que temos, com os nossos conceitos, sentimentos, analisando com lucidez tudo aquilo que André Luiz nos traz através de Chico Xavier. Obrigado, Senhor, mais uma vez, permaneça conosco, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Sejam bem-vindos, tá? Vamos iniciar o estudo da noite, né? Nós temos estudos todas as noites. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Segunda-feira a gente tem o Livro dos Espíritos às 20 horas. De terça-feira o livro Os Mensageiros, de André Luiz, às 20 horas. Quarta-feira, o livro Céu Azul, de Célio Xavier de Camargo, às 9 horas da manhã. De quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas. Livro de Joana de Ângeles. E sexta-feira, Missionários da Luz, de André Luiz, também, às 20 horas. Tá? Então, tem para todos os gostos aí. E a gente pode, a semana toda, se beneficiar, né? Desses estudos que nos fazem tão bem, né? Que nos trazem oportunidades de nos sentirmos mais encorajados, né? Hoje nós temos então o livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, 49º dia de estudo dessa obra, tá? Estamos no capítulo 34, Oficina de Nosso Lar. Então nós vamos dar a sequência, né? E aqueles que puderem ajudar compartilhando, aqueles que puderem ajudar divulgando, né? Chamando pessoas para a live, ou depois mandando para os grupos de WhatsApp também, tá? Familiares, isso ajuda a chegar mais longe a mensagem do Espiritismo, os estudos,
ajuda a salvar muitas vidas, né? Pessoas que estão, às vezes, à beira de cometer um ato perigoso, né? Letal. Então, é muito importante, né? Que a gente ajude nessa divulgação, tá? Então, peço a colaboração de todos. E vamos lá, né? Nós estamos neste livro acompanhando os estudos que André Luiz, junto com Vicente, estão realizando com o instrutor Aniceto. Então, eles vieram de nosso lar para a Terra, né? Para a crosta da Terra onde nós estamos, aqui a parte material. E depois de uma jornada difícil, depois de uma jornada penosa, principalmente para o André Luiz e para o Vicente, não estão muito acostumados, né, com as vibrações adversas, com esses longos períodos de caminhada em regiões inóspitas, tá? Até chegar ao planeta, que é a Terra, né? E aí eles foram para a orla, né? Eles chegaram já da metade para o final, né? Já no final do dia praticamente, né? Então eles foram direto para a orla, né? A beira-mar ali, para recompor energias, porque estavam muito fatigados. O André Luiz e o Vicente, né? Que ainda não tem muita força espiritual, estavam muito fatigados, né? Então vamos lá, capítulo 34, estamos começando hoje. Oficina de nosso lar. Entre 18 e 19 horas, você vê, né? Eles foram para a orla já no finalzinho, né? Ficaram um tempo lá, respirando aquele ar, né? Cheio de elementos de reparação, né? Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira por se me depararem quadros totalmente novos. O André Luiz estava ali andando, né, junto com o Aniceto e o Vicente, fazendo um percurso ali nos bairros, ali, as ruas, né? E foi se surpreendendo com o panorama que ele estava observando. Nós precisamos lembrar que o André Luiz ele já vinha vindo e voltando já há algum tempo já, né? Já fazia aí um bom tempo aí que ele estava visitando a casa dele, ajudando os familiares. Só que ele pegava a estrada comum que liga nosso lar à Terra, né? Então hoje dessa vez ele fez uma viagem diferente. E temos que lembrar também que agora ele está num treinamento para ser um socorrista, para ser um mensageiro, né? Mensageiro do bem, mensageiro de Jesus, né? E também ele passou por um preparo magnético. Então vocês lembram que antes deles saírem lá de nosso lar, ele e o Vicente foram lá nos gabinetes lá de tratamento lá para receberem a ampliação da visão. Então era diferente de outras vezes. Por quê? Porque ele estava munido de uma percepção diferente das outras vezes, tá? Isso é importante aqui no contexto, tá? Por isso que ele estava vendo coisas totalmente novas para ele, né? Ele estava espantado ali com o que ele estava vendo. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários, ou colados a eles em abraço singular, né? Então, olha só. O que ele estava vendo ali nas vias públicas? Né? Muitos desencarnados de ordem inferior. Quer dizer que só tinha... Não, provavelmente não, mas o que estava chamando mais atenção é que tinha muito espírito de ordem inferior transitando ali, né? Seguindo os passos de transeuntes vários. Quer dizer, tinha os encarnados andando ali e junto dos encarnados, seguindo o passo dos encarnados, espíritos inferiores.
ou colados a eles. Às vezes o espírito está colado, né? Principalmente ali na região da coluna, ali atrás, né? Ele vai se colando nos processos obsessivos, processos de vampirização, né? Quer dizer, ou colados a eles, aos encarnados, em abraço singular. Quer dizer, um abraço meio diferente. Havia a entidade abraçada ao encarnado, né? Só que espíritos de ordem inferior, tá? Ok, pessoal? Muitos dependuravam-se a veículos. Olha só, muitos dependuravam-se a veículos. O negócio, né? Deve ser um negócio realmente diferente, né? Deve ser um negócio diferente. Então ele via espíritos pendurados, dependurados a veículos. Contemplavam-nos outros das sacadas distantes. Quer dizer que ele via dos prédios, das sacadas, espíritos olhando para eles, espíritos inferiores. Porque aqui nós estamos, ele está falando, ele está se referindo aos quadros que ele estava observando de espíritos, né, de grande número de espíritos inferiores, né? Então, nas sacadas lá, ele via espíritos olhando para eles lá embaixo. Pegando carona, né, Cida Gomes? Exatamente, é. Alguns, em grupos, vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo, né? Tá? Então, muitos, né? Vamos nos concentrar no estudo aqui, pessoal, né? Não vamos nos desviar para outras coisas, não. Vamos ter a oportunidade de sintonizarmos com André Luiz aqui, né? Vamos focar aqui, deixa o resto de lado por enquanto, né? Então, você vê que, né, ele olhava grupos de espíritos que juntos ali formavam verdadeira nuvem escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo, né? Quer dizer, uma coisa... Grupos de espíritos malfazejos, né? Assustei-me, não havia anotado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa e com vistas ao aprendizado, né? Quer dizer que aquela percepção toda, o Aniceto falou assim, não foi em vão o aperfeiçoamento, a intensificação do poder visual. Não foi em vão, isso tinha um objetivo, né? E o objetivo estava sendo alcançado, porque eles estavam em tarefa de observação, né? Para aprendizado. Tá? Isso aqui é importante para todos nós, pessoal. Embora a gente, nossa, né? Como é que acontece isso? Tá? Mas é importante, porque, veja bem, se a vida ela se compõe, é como se fosse uma moeda que tem dois lados. Tem o lado material e o lado espiritual. Se a gente se baseia na nossa vida somente pelo lado material, nós estamos nos baseando em 50% da realidade. 50% nós estamos desconsiderando. A gente não conhece, a gente não ouve falar, a gente não sabe, só que a gente sofre a influência desses 50% que a gente não conhece. O fato da gente não conhecer não quer dizer que a gente não está sujeito a esse 50% aí da realidade que faz parte da nossa vida, que interage com a vida material. Entendeu? Então é muito importante nós todos compreendermos, lógico que a compreensão maior ela vai ser quando nós desencarnarmos de fato, né? Aqui a nossa compreensão ainda é limitada
ao que nós podemos ver, compreender, saber, né? Mas já é de grande auxílio para a gente se cuidar mais, onde estivermos, né? Em casa, nas ruas, né? O tipo de conversa, o tipo de pensamento que a gente mantém, o tipo de atitude que a gente mantém. É muito importante isso, tá? Certo? Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras, e posso assegurar que o número de entidades inferiores e invisíveis ao homem comum não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas em contínuo vai e vem. Né? Você vê que ele fala, olha, eu posso assegurar que não era menos espírito do que encarnado, tinha mais espíritos do que encarnados. E espíritos de uma condição inferior. Né? Por quê? Porque é aquele contingente que ainda fica preso aqui à matéria, ainda fica aqui vivendo em função da matéria, vivendo em função dos vícios, do apego ao corpo material, aos prazeres materiais, ao estilo de vida material, sem se decidirem, até sem consciência de estarem desencarnados, e sem decidirem a uma vida diferente. Até porque não estudaram a respeito de uma vida diferente, não procuraram saber a respeito de uma vida diferente, muitos nem sabem que existe uma vida diferente. Alguns sabem, mas não querem mudar de vida também, querem ficar ainda continuando na matéria aqui, tá? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Fica claro aí? Não é? Então, o vai e vem dos encarnados e o vai e vem dos espíritos inferiores em número maior ou dos encarnados, né? Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos instalavam-se-me na alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam meu coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. Né? Então ele não encontrava o mesmo ambiente de serenidade, porque agora ele já tinha ficado um bom tempo no nosso lar, né? Então ele já estava acostumado com o nosso lar. Daí nos últimos dias, no último dia ele passou lá em Campo da Paz, que também era uma convivência ali salutar, né? A paz relativa ali dentro da fortaleza ali do castelo, né? Só que agora ele chegava ali na Terra, aqui na Terra, né? E ele se deparava com um contraste muito grande, né? E ele sentia choques íntimos, né? E nós podemos sentir também, por exemplo, né? Eu percebo bastante quando você vai num shopping ou em algum aglomerado muito grande de pessoas, principalmente dia de véspera de Natal, véspera de Dia das Mães, você vai para fazer uma compra lá, vamos supor, que é o pior dia para você fazer a compra, né? Todo mundo vai na véspera lá. Enfim, né? Geralmente o ambiente está muito difícil. Eu, por exemplo, eu sinto muito. Quem é mais sensível às energias assim, a gente sente. Quando está no meio de semana, aquela tranquilidade de manhã, 10 horas, 11 horas da manhã, aquela tranquilidade, né? Que você vai no shopping, não tem ninguém, tudo tranquilo, né? Mas quando você vai, quando está aquele fervo ali, gente, é um choque de vibrações que quem tem um mínimo de sensibilidade espiritual, vibratória, percebe. Pode ficar irritado, pode ficar com dor de cabeça, pode sentir até enjoo, dependendo. Talvez vocês sintam. Alguém de vocês já sentiu isso alguma vez aí? Você sente, Ana Sueli? Né? A Conceição já nem vai, né, Conceição? Você é esperta. Prudente, né?
A Leila, eu só falta desmaiar, nem vou. Os médiuns de plantão aí. A Edna, verdade, eu fico ruim. O João Frank, você precisa, eu vou logo cedinho, né? Senão desisto. É, exatamente, João, muito, muito prudente. A Fabi Alves, fico tonta. Aqui a gente não está fazendo apologia, a gente passar mal, nem querendo incentivar ninguém. Não é isso, a gente está só retratando uma coisa que acontece e que às vezes a gente acha que só acontece com a gente. Mas acontece com muita gente que tem sensibilidade, às vezes nem sabe que tem, mas não se sente bem. Às vezes começa a desenvolver até fobia desses lugares, desenvolver pânico até. Porque tem nesses casos, né? Tem muito de sensibilidade espiritual. Né? Então a pessoa começa a ter agorafobia, né? Fobia de lugares muito movimentados, de aglomerações. Tem muito causa nisso. Lógico que pode não ser só isso, tá? Tudo bem. Mas tem muito. Isso para mim já é uma informação, quando a pessoa fala, né, que não se sente bem em aglomerações, né? Isso aí para mim já é uma informação, que provavelmente, né, é um indício de que a pessoa ela tem uma sensibilidade, porque a gente sabe que quando você junta muita gente materialmente, você tem também muita gente espiritualmente. E quando não é para objetivos elevados, geralmente o ambiente fica mais, né? Aí o que que a gente faz? A gente tem que fazer uma prece, às vezes dá uma sentadinha, respira, vai no banheiro, toma água, sabe? Tenta sair um pouco assim dos locais mais movimentados, faz uma prece, respira, né? Pede ajuda para os espíritos amigos. É um modo da gente, né, Rejane? Irritação, ansiedade, cada um com a sua predisposição, né? Tem pessoas que têm uma tendência a ficar triste, já fica mais triste, outros ficam irritados, né? Canta, né, Edna? A Edna canta, né? A Maria Ângela sente muito cansaço, né? Então, cada um reage de uma forma, né? Então é assim, né? Isso é só para a gente entender o que o André Luiz está dizendo aqui, né? Quando ele estava se deparando com essa movimentação da via pública lá, e ele estava meio desacostumado com isso, né? E agora com uma percepção ampliada, receios imprevistos, você vê, ele tinha receios, né? Choques íntimos assaltavam o coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. Quer dizer, ele não conseguia entender de onde que vinha, mas é que vinha daquele amontoado de gente, né? Tá? Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Você vê, até para respirar para ele era difícil. Ele respirava com uma certa dificuldade, porque certamente não era aquele ar límpido, puro de nosso lar, aquele ar gostoso, impregnado de fluidos da natureza, das orações da colônia, não, né? É a região de vibrações ali do planeta, né? Então, os pensamentos de todos, a matéria mental de todos, né? É a poluição mental, né? Que a gente pode dizer. Nosso instrutor esclarecia que com o tempo seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam à circunstância de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso, né? Então o instrutor falou, vocês estão se preparando, vocês estão treinando, vocês estão se fortalecendo, vocês precisam se acostumar. Então, com o tempo, essas experiências penosas elas vão desaparecendo, né? É a primeira vez que vocês estão indo com as percepções ampliadas. E aqui está uma lição também, né? Essa coisa de ampliar as percepções. Por isso que a gente não deve aqui na Terra, né? Aqui nós não devemos querer ampliar as percepções
forçar situações, né? E queremos ampliar porque a gente quer perceber, porque quando você amplia as percepções, você amplia para tudo. Só que nós estamos num local, num planeta de provas e expiações, onde o aspecto negativo é mais presente do que o aspecto positivo. Onde as vibrações, a gente está vendo aqui, as vibrações que imperam ainda são vibrações mais atormentadas. Então, quando a gente amplia as percepções, porque a gente às vezes quer ampliar as percepções para ver os espíritos de luz, para né? Só que não é bem assim, não. Você amplia as percepções de sensações físicas, de dores, de mal-estares, né? Todos esses sintomas que a gente estava falando aí, e muitos outros, tá? E não quer dizer que a gente não deva treinar a mediunidade, não quer dizer que a gente não deva trabalhar para nos aperfeiçoarmos sob o comando dos espíritos amigos, sob a supervisão dos espíritos amigos, né? E eles sabem dosar o que nós podemos, o que nós precisamos, o que é conveniente para nós, sem que a gente force situações. Entendeu? Então, isso é interessante para que a gente tenha até um desenvolvimento de potenciais mais orgânico, vamos dizer assim, mais com base, né? Um desenvolvimento de potenciais mais gradativo, né? Conforme o nosso crescimento como um todo, vamos dizer assim, tá? Ok? Recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto, né? Eu conheço uma pessoa que os espíritos falaram, olha, está começando a abrir muito, ainda vai abrir muito a percepção de uma pessoa, né? Uma pessoa que eu estava acompanhando tal, e um caso, né? E os espíritos falaram, olha, a pessoa está surgindo mediunidades assim, e ainda vai abrir mais, né? E a pessoa começou a perceber no ambiente de trabalho, ela começou a ver, inclusive o espírito amigo começou a mostrar para a pessoa as salas. Então, fez ela percorrer o ambiente de trabalho e ela foi vendo as salas, que antes ela só via do ponto de vista material, começou a ver como é que era do ponto de vista espiritual. Mais ou menos o que o André Luiz está vendo aí, né? Talvez nem tanto, né? Mas ela começou a ver os espíritos ali em torno das pessoas, né? Alguns olhavam para a pessoa assim, percebiam que ela tinha visto, né? Que ela estava vendo eles, daí ela desviava o olhar. Então é assim, né? É até bom que a gente não veja, né? A maioria das pessoas, né? Melhor. Mas mesmo que a gente não vê, às vezes a gente sente, né? E aí o espírito amigo falava, inclusive, nessa situação que eu citei, ele falava assim, olha, muito importante é elevar o padrão vibratório. Por quê? Porque a maior proteção, onde a pessoa estiver, é a manutenção de um padrão vibratório elevado, né? Desculpa, pessoal. Né? Então, a manutenção de um padrão vibratório elevado. Se a média da nossa vibração, a gente ir trabalhando para mantermos o máximo possível elevado, né? O tempo todo. Por quê? Porque essa média, né, que é o nosso padrão vibratório, vai ser a nossa maior proteção. Entendeu? Porque nós não podemos fazer a mediunidade desaparecer. Eu não posso não perceber quando eu tenho capacidade de perceber. E até minha tarefa, vamos supor, tem a ver com isso e eu vou perceber mesmo, eu vou ter que dar conta disso. Então eu vou ter que criar um padrão vibratório lá que me deixe mais seguro. Porque senão, onde eu estiver, eu estarei
Onde eu estiver, eu estarei sintonizando predominantemente com o desequilíbrio, atraindo doenças sem precisar, atraindo dores sem precisar, atraindo irritações, atraindo companhias sem precisar. Tem aquilo que faz parte do normal do trabalho, porque o médium que trabalha, né, mediunicamente, ele vai sempre sentir alguma coisa e vai trabalhar com o que sente na reunião mediúnica, vai ajudar, tudo bem. Mas tem aquilo que nem precisava estar sentindo, mas por estarmos num padrão vibratório mais baixo, a gente acaba ficando mais vulnerável, entendeu? Então esse é o problema e essa é a solução, né? É o cuidado com o padrão vibratório. Alexandre, e como é que a gente faz para manter um bom padrão vibratório? Oração sincera, constante, né? Várias vezes por dia. Leitura sempre que possível, mesmo que seja mensagens curtas, sempre que possível, né? Pensamento positivo, otimista, sem entrar nas faixas do desequilíbrio. Alexandre, mas é muito difícil, é muito difícil. É o tamanho da dificuldade e é o tamanho da necessidade. Quanto mais difícil a gente acha que é, maior necessidade a gente está tendo para fazer essa disciplina aí. A Sueli, né? Eu já vi muita coisa, mas depois que comecei a estudar a doutrina, não vejo mais. Você deve ter se equilibrado, né? Tem casos que, assim, a pessoa se equilibra, né? Diminui um pouco, às vezes estava muito aberto, né? Que nem eu já falei para vocês, a pessoa está muito aberta, as percepções, e a gente percebe que os espíritos eles vão dosando e frequentemente para aquilo que é produtivo para a pessoa. Por exemplo, ela começa a participar de uma reunião mediúnica, né? Ou não, por enquanto, mas eles vão dosando as percepções só para aquilo que é o necessário e o conveniente para aquela pessoa, mas dentro de um programa de equilíbrio, né? De disciplina, de estudo, né? Tá? Então aí a espiritualidade que sabe o que é melhor para a gente, né, pessoal? Certo? Vocês colocaram aí diálogos saudáveis também, né, Odesina? Não só pensamentos positivos, mas diálogos positivos também. Porque às vezes junta 2, 3 lá, já começa, às vezes, a conversa a desandar, né? Então nós temos que tomar cuidado mesmo. Então o Aniceto recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental, olha só. Os espíritos também precisam tomar esses cuidados, né? Nós estamos em 305 pessoas aqui, pessoal. Obrigado pela presença, tá? Sejam bem-vindos todos que estão conosco aqui. Podem se achegar aí. Vamos estudar André Luiz, né? Os Mensageiros, que é o segundo livro do André Luiz, tá? A gente fica muito feliz com a presença de todos. Então, os espíritos também precisam manter disciplina mental, emocional, ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. Por quê? Porque os espíritos podem se defrontar com quadros menos estimáveis, né? Quadros mais complicados, principalmente sendo espírito, né? Porque às vezes as pessoas fazem coisas achando que estão sozinhas, né? Pensam coisas ou, né? Tem um estilo de vida achando que estão sozinhas e os espíritos estão, né? Os invisíveis, como dizia Paulo de Tarso, né? Que nós estamos cercados de uma tal nuvem de testemunhas que por isso nós temos que fugir de todo embaraço, assim, né? Nós estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Que são os espíritos, né? Então os espíritos têm que ter capacidade de lidar com a verdade das pessoas, né? Com os hábitos delas, com as indisciplinas e tudo mais. Não é fácil, né? É uma coisa que os espíritos têm que se treinar, né? A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente.
Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. Você vê que coisa, né? Essa frase é muito legal, né? Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. Isso aqui, se a gente quer ajudar e cada vez mais, nós precisamos superar fragilidades. Precisamos perceber as fragilidades que temos e desfazermos, que senão serão sempre portas abertas ao desequilíbrio em nós, dificultando nós ajudarmos aos outros, porque a gente não está conseguindo ajudar nem a gente, quem dirá aos outros. Né? Então, superar fragilidades para poder ajudar. Tá? Os conselhos de Aniceto acalmavam-nos a alma surpreendida e inquieta, e eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador, mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Né? Você vê, o Aniceto, ele falou para eles, né, que diversos companheiros adiavam nobres realizações, deixavam de aproveitar e de participar de nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Isso acontece tanto no plano espiritual quanto na Terra. A pessoa traz receios, inseguranças, medos, e ela vai deixando passar excelentes oportunidades, nobres realizações, por ficar agarrada à insegurança, aos receios, aos medos injustificáveis. Por que injustificáveis? Porque isso tudo faz parte do aprendizado. Lá no nosso lar, o Elísias, né, o Tobias, eu não lembro quem que foi, né, falava para o André Luiz que eles levavam muito a sério o combate contra o medo. Porque o medo se alojava na cidadela da alma e paralisava as melhores expressões, né, do potencial das pessoas. Aqui na Terra também, às vezes a gente fica agarrado aos medos e a gente fica agarrado aos medos, né, perdendo oportunidades que a gente poderia exercitar, desfazendo essas inseguranças. O que vai desfazer as inseguranças, os medos? É o exercício, é o enfrentamento. É o exercício, é a repetição, é o conhecimento, é o desenvolvimento de potenciais. É isso que vai dando segurança para a gente. Agora, quanto menos a gente exercita, quanto menos a gente se envolve com as coisas, né? Quanto menos a gente se desenvolve, mais mantém a insegurança em nós. Mais mantém a insegurança, mais mantém o medo, a ansiedade, né? Advindos da insegurança, né? Faz sentido para vocês, pessoal? Então é muito importante a gente se dispor, né, a superar esses medos injustificáveis, né? Os medos, eles são irracionais, né? Então a gente tem que combatê-los racionalmente. Conhecimento, estudo, exercício, boa vontade, disposição. E aí a gente vai superando de forma gradativa, a gente vai superando. Daqui a pouco, eu já vi tanta gente chegar na casa espírita cheio de medos. Daqui a pouco se dilui tudo. Uma pessoa é outra pessoa. Depois de alguns anos é outra pessoa. Às vezes até depois de alguns meses, dependendo da pessoa. Depois de alguns meses já está muito diferente já. Certo? Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto.
estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade, tão distante, né? Que eles chegaram numa casa, numa residência de aspecto humilde, que era para onde eles estavam indo, era o objetivo deles ali, que é a oficina de nosso lar. Por isso que o capítulo chama Oficina de Nosso Lar. É porque é um posto avançado aqui na matéria de uma oficina de nosso lar, um posto avançado de nosso lar, né? Certo? E o André Luiz teve a melhor impressão, porque a impressão dele é muito mais espiritual do que a aparência singela, humilde, né? Mas estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam nosso lar, né? Você vê a importância dos lares, a importância das casas, né? Das famílias estruturadas, dos lares bem estruturados, né? Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Que serve de base, né? Serve de base aqui na Terra para as atividades de quem vem do plano superior. Alexandre, mas e as casas espíritas não são? São também. As casas espíritas também são colmeias de trabalho, de intercâmbio, né? O plano material, o plano espiritual. É um posto avançado do plano espiritual, mas não somente as casas espíritas. Os lares equilibrados, estruturados, iluminados por pessoas, né? Que estão bem, que estão espiritualmente bem, se transformam também em pontos de luz que representam as colônias espirituais, né? Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir do instrutor que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção, muito simples, e estupefato, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Quer dizer, o pessoal ali, já viu ele chegando ali, o pessoal da janela ali, os espíritos amigos que estavam na casa também, já estavam: "Ah, vocês chegaram, pode chegar aí, pode entrar." Os espíritos que estavam ali na casa já, né? O que significava tudo aquilo, André Luiz? De outras vezes visitar a minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vi tal coisa. Né? Ele visitava a casa dele, mas a casa dele não era assim, a antiga casa dele, né? Onde a viúva agora casada novamente, lá a visita dos filhos, tal, né? Mas não era desse jeito, ele nunca tinha visto isso, né? Aniceto compreendeu-me a perplexidade e explicou: os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais, que se abrigam nesta tenda de amor, nessa casa de amor, né? Então, os que estavam saudando eles eram também trabalhadores que estavam ali, utilizando a casa como um local de refúgio, um local de refazimento, né? Certo? Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. Né? Quer dizer, ele viu que para entrar na casa ali, um cavalheiro, um espírito, né, muito acolhedor, simpático, abriu a porta para eles, permitindo a entrada deles. Poderia não permitir, se percebesse que são espíritos malfazejos e tal, mas permitiu, porque tem segurança ali. O André Luiz falou: na minha casa, lá na casa dos meus parentes, lá não tinha isso não. Né? Quando ele voltava à casa dele, não tinha isso não.
As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Na casa dele, a antiga casa dele. Quando ele visitava, as portas fechadas não eram obstáculo para ele, mas ali, pelo jeito, era. Ali na casinha onde eles chegaram, era. Tinha que ser aberta ali por um espírito amigo, né? Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. É o que a gente fala, né? Das barreiras magnéticas, né? Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Como é que tá o som aí? Tá tudo ok? Às vezes dá uma travadinha aqui. Tá tudo ok aí, o som, a imagem? Tá ok, né? Tá jóia. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos carinhoso, são nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos, entrem. Né? Então é o Isidoro que abriu a porta para eles, né? Que está aí de vigilância, né? Está aí. Tá? E acrescentando hospitaleiro, a casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Um aprendizado para o André Luiz, né? Quer dizer, eu nunca tinha visto uma tão segura chefia de uma casa terrestre. Eu nunca tinha visto uma casa tão bem protegida e tão, né? Alguém que estivesse ali, né? Protegendo a casa, né? Isso é lógico que existe aos montes, né? Todos os lares retos, né? Baseados em princípios elevados, na oração, no evangelho, tem sistemas de proteção, né? Mas é a primeira vez que ele estava vendo isso, né? Penetramos um ambiente modesto, altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos, né? Então um ambiente bem singelo, né? Uma jovem de 16 anos, uma máquina de costura, uma velha máquina de costura, móveis singelos, né? Um rapazote de 12 anos, presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar. 3 crianças de 9, 7 e 5 anos, aproximadamente. E como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Né? Então esse era o quadro que o André Luiz estava se deparando. Né? É um quadro de cinco filhos, né? Junto com a mãe, com a mãezinha que estava fazendo um tricô, né? Estava tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte e do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante, que não me permitia sofrear minhas expressões admirativas. Quer dizer, a senhora estava fazendo o tricô e o André Luiz vendo que da mão, do olhar, do rosto, né, irradiava luz. Estava irradiando luz dela. Né? Uma tarefa simples ali, mas estava irradiando luz. Né? Aniceto designou-a respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, aquele que abriu a porta para eles. É o marido dela, você vê? Né? A Isabel, que é a viúva, né, morando com os filhos, e o marido dela, né, desencarnado, está ali cuidando da casa, só que um espírito de luz, um espírito equilibrado. Está ali protegendo a casa, né? Mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé.
Né? Para os olhos do mundo, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Você vê como é que os espíritos enxergam as pessoas encarnadas, é assim. É o quanto ela tem de fé, quanto ela tem de amor, quanto ela tem de luz, quanto ela tem de caridade dentro de si, quanto ela tem de ideais superiores, de atitude correta. É isso. Essa é a apreciação dos espíritos amigos, né? Reparei que Dona Isabel parecia de algum modo registrar a nossa presença, olha só, acusando certa surpresa no olhar. Mas a Aniceta adiantou-se esclarecendo. Você vê, né? André Luiz percebeu que ela percebeu a presença deles. Ela demonstrou certa surpresa no olhar. Ela deve ter sentido uma vibração diferente, é porque a gente vai se acostumando com a vibração, né? E ela sentiu, acho que alguma vibração diferente, deve ter visto de relance alguma coisa, e estava surpresa, né? Aí o Aniceto esclareceu, né? A essa altura, peraí, deixa eu ver aqui. Mas a Aniceto adiantou-se esclarecendo. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu... Não, eu pulei aqui alguma coisa, só um pouquinho. Só um instantinho aqui que eu já... Só um instantinho. Eu já estou com ele aberto aqui. Tá. Ah, tá. Eu pulei um pedaço até grande aqui. Então, reparei que Dona Isabel parecia de algum modo registrar nossa presença, né? Deixa eu ajustar aqui. Então vamos lá. Aí acusando certa surpresa no olhar. Mas Aniceto adiantou-se esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica. Mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. Olha só. Olha só. Né? Quer dizer, ela tem grande evidência psíquica, mas os espíritos amigos, os benfeitores que orientam os esforços ali naquela residência, tá? Recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. Não é bom que ela veja muita coisa, que ela veja tudo o que está acontecendo ao redor, não é bom. Tá? Pelo aquilo que eu já falei, né, algumas vezes aqui para vocês, a gente tem que ter o foco mais na vida espiritual, né? A mediunidade ela entra como algo a mais para ter a sua utilidade também, mas se a gente for muito aberto, começa muitas vezes a prejudicar a nossa relação com a vida material, nos confundir e às vezes nos desequilibrar, né? Aí ele continua explicando. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Né? Então ela pode ver 20%. Ela só é permitido que ela veja 20% aí do trabalho que você desenrola ao redor dela. Mas ela tem grande evidência. Ela poderia ver muito mais, mas os espíritos não permitem. Entendeu? Então, quando a pessoa é equilibrada, quando a pessoa está trabalhando, está se disciplinando, os espíritos têm como dosar. Eu já presenciei isso, já verifiquei isso, né?
acompanhando certos médiuns, eles têm como dosar isso aí de modo que fique, né, mais adequado para a condição da pessoa, tá? A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que aqui já dá para... Tá. A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular. Desculpe-me se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos, né? Então o Isidoro, né? O Isidoro que estava ali como que gerenciando ali aquele posto avançado, então ele recebia outras pessoas que iriam chegar, então ele não podia ficar ali só com eles, né? Então ele pediu desculpas e deixou-os à vontade, né? A gente está quase acabando já, pessoal. Só mais um pouquinho, nós vamos terminar o capítulo hoje já, né? Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançamos modesto salão pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades evolvidas em conversação edificante. Em entidades evolvidas, né? Com luz, com evolução, né? Que estavam em conversação edificante. Era um salão pobremente mobiliado, né? Que não tinha nada de muito sofisticado, mas repleto de entidades evoluídas, assim, em boas condições, né? Conversando. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinava, todavia. Era maravilhoso, era de maravilhoso efeito. Era uma espécie de um centrinho. Esse salão é um salão ali, pelo jeito, contíguo a essa casa pequena, né? Então era um salão pequeno ali, né? Como ele fala aqui, ó, uma dúzia de cadeiras, alguns bancos rústicos, né? Um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções. Era uma sala de reunião, né? Era um centrinho pequenininho, conjugado a uma residência. Depois a gente vai ver melhor isso, a gente vai entender melhor aí. Mas era de muita claridade, né? Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos de modo especial e apresentou-nos com a bondade de sempre, né? O Aniceto já conhecia alguns grupos que estavam ali e ficou apresentando o André Luiz e o Vicente, né? Sentindo-nos admiração, esclareceu quando nos vimos mais a sós num canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé. Tendo saído de nossa cidade para essa tarefa, vai para mais de 40 anos. Né? Então, você vê que coisa. O Isidoro e a Isabel saíram de nosso lar, reencarnaram com a missão de estruturar essa oficina de nosso lar, né? Equilibrar a sua residência, a sua casa e conseguir manter essa espécie de centrinho, né? Um centro espírita ali pequenininho, né? Mas com grande importância para nosso lar. Quer dizer, o importante não é o tamanho exatamente, né? Mas é o tamanho da luz que é conseguir irradiar, o tamanho do benefício que consegue prestar, né? Faz já 40 anos que eles estruturaram essa casa, né, num ato de heroísmo e fé. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta.
né? Quer dizer, parece fácil, pessoal, não é fácil não. Você conseguir reencarnar, se sobrepor a todas as tentações da matéria, a todas as possibilidades de desvio, a todos os percalços do caminho, as tentações de acomodação, de preguiça, de desânimo, e você manter um trabalho sistemático ao longo das décadas, com objetivos espiritualizantes, não é fácil. É um trabalho que acaba enfrentando legiões de espíritos que não querem a presença da luz, né? Que não querem a irradiação da luz. Há 3 anos voltou ele para a nossa esfera e, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Quer dizer que faz 3 anos que o Isidoro desencarnou, mas eles continuam porque colocaram a ligação espiritual acima de todas as manifestações físicas. Né? É uma ligação de almas, né? Que ele está no plano espiritual, mas profundamente ligado a ela pelos vínculos espirituais. E isso permite que ele esteja ali, né? Vivendo e convivendo com ela, e ajudando de forma equilibrada, que não é fácil também. Um chefe de família, né, um pai de família, voltar para sua casa e ter equilíbrio para cuidar do seu lar pelo envolvimento emocional que tem, não é fácil, não é uma tarefa fácil não. Né? Mas eles continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia que se conheceram nessa última encarnação. Né? E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o acaso não define responsabilidades, nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Olha que interessante, né? O acaso não define responsabilidades, nem atende à construção séria. Por isso que as nossas atividades, tudo que a gente faz de bom, né? E as organizações voltadas ao bem, as tarefas, não são tarefas casuais. É fruto de organização, é fruto de empenho, é fruto de planejamento, execução, é construção séria. Né? A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Né? A gente já está acabando, só mais 2 aqui a gente já acaba. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas. Né? Você vê a imagem do porto, né? Desculpa, não, é de porto mesmo, né? Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, né? Quer dizer, a segurança, né, das âncoras aí dos navios, né? Nós também, os espíritos, precisam de pessoas corajosas na matéria para servirem de âncoras às criaturas encarnadas, né? Todos nós podemos ser dessas âncoras aí. E para terminar, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Né? Então são as pessoas mais seguras que vão se fortalecendo pela sua boa vontade, o seu exercício, perseverança, né? E cada um de nós pode ser essa pessoa que vai vencendo fragilidades e vai desenvolvendo forças, né? E aí vai tendo condição de ajudar, de ser uma âncora para outros e para os espíritos amigos, né? Poderem nos ajudar também, certo? Então acabamos, né? Acabamos, já estamos na hora. Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para finalizarmos então, agradecendo novamente a Jesus, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo aos espíritos amigos,
ao nosso espírito protetor, aos espíritos protetores deste trabalho, desta atividade, das casas espíritas que estão aqui representadas, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, de todos aqueles que laboram em prol do bem, que favorecem os trabalhos como este que nós estamos finalizando. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a manter esse padrão vibratório o máximo de tempo possível e nos acostumarmos à elevação para que nos mantenhamos seguros e saudáveis do ponto de vista espiritual. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, finalizamos então. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho, pela participação. Então nós finalizamos por hoje, né? Amanhã a gente tem o estudo do Céu Azul, né? Amanhã às 9 horas da manhã. E aí a gente conta com vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Bom descanso.